Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor para todos, amém, queridos? Vamos ouvir o que já nos foi exortado. Vamos deixar a glória descer, vamos deixar o fogo queimar. A gente não precisa temer, a gente não precisa fugir desse fogo de Deus. Os amigos de Daniel, quando foram lançados naquela fornalha, se você for observar bem o texto fala que antes deles terem sido lançados na fornalha, eles estavam amarrados, eles estavam atados por cordas. E quando eles foram lançados na fornalha, e quando as pessoas chegaram perto da fornalha para observar o que havia acontecido com eles, o que puderam ver foram aqueles homens caminhando livremente no meio do fogo. Então o que a gente entende? Que o fogo, quando é de Deus, quando Deus está no negócio, ele não vem para nos trazer qualquer tipo de prejuízo. Ele vem para queimar as cordas que nos prendem, as coisas que nos embaraçam. Quando esse fogo começa a vir sobre nós, a gente aprende, pastor, a não oferecermos a Deus mais nenhuma oferta coxa. Toda a nossa oferta será oferta que cheirará de forma agradável e prazerosa às narinas do nosso Deus. Amém? Então, não retenha, não se esconda desse maravilhoso fogo de Deus. Ele vem para nos aperfeiçoar. Ele vem para fazer de nós servos e servas, homens e mulheres, jovens e crianças, segundo o refinado coração do Pai. Amém, queridos? Por gentileza, abra a sua Bíblia. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia em João 3,16. João, capítulo de número 3, versículo 16. Talvez alguém diga assim, mas eu não preciso nem abrir em João 3,16. Eu já conheço João 3,16 de ponta a ponta. Mas assim mesmo eu gostaria que você abrisse comigo nesta noite a palavra nesse lugar, nesse versículo, para que nós possamos fluir juntos nessa mensagem. Nós vamos utilizar esse versículo como a coluna, a espinha dorsal dessa ministração. Louvado seja o nome do Senhor. João, capítulo de número 3, versículo 16, diz assim a bendita palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Curve a sua cabeça uma vez mais, vamos fazer uma breve oração, vamos pedir a bênção de Deus uma vez mais sobre essa ministração. Senhor nosso Deus, temos buscado a Tua face, e o Senhor tem se revelado a nós. Tudo, Senhor, nesta reunião tem apontado, Senhor, para uma glória que o Senhor está disposto a manifestar aqui nesse lugar. Nós estamos aqui desejosos e necessitados para sermos envolvidos por essa glória. Fique à vontade, ó doce Espírito de Deus, que cada coração aqui seja preparado, que a terra de cada coração agora esteja pronta para receber a semente. Tu és poderoso, Senhor, para remover toda a preocupação, todo o sentimento que não nos deixe estarmos focados naquilo que devemos fazer aqui, que é te adorarmos e darmos o melhor de nós a ti. Em nome de Jesus, Senhor, que saia e caia por terra toda e qualquer oposição. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, João 3,16 é considerado por muitos como o versículo áureo da Bíblia. E eu particularmente o vejo também como o versículo das plenitudes, o versículo das totalidades, o versículo das perfeições, o versículo das grandezas, porque tudo nesse versículo aponta para a grandiosa obra e a grandiosa pessoa do nosso Deus. Então olhe para cá, para esses versículos, e vamos ver como ele começa. Olha como ele já começa. Ele já começa apontando, mencionando alguém que é grandioso. Ele diz assim: porque Deus, porque Deus. Ele já inicia falando do
maior dentre todos os seres viventes. Ele já inicia falando daquele que é o Criador e o sustentador de toda a criação. Ele já inicia falando daquele que vive e reina de eternidade a eternidade. Ele já inicia falando daquele que se assenta nos céus e reclina os seus pés na terra, porquanto o céu é o seu trono e a terra o estrado dos seus pés. Esse versículo ele fala de um Deus que mesmo antes de nós termos sido gerados no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia. Esse versículo fala de um Deus que conhece a quantidade de fios de cabelos que existem na nossa cabeça. E para aqueles que não têm mais cabelo, ele conhece a quantidade que um dia esteve aí. Louvado seja o nome dele. Esse Deus é aquele que disse a Moisés: diga a Faraó que eu sou. Faraó, naquele contexto, era talvez a maior autoridade regional, mas era uma autoridade que naquele contexto se opunha ao povo de Deus, e por se opor ao povo de Deus, ele se opunha ao próprio Deus. E aí Deus chama Moisés e disse: diga a ele, aquele que naquele contexto, por se opor a Deus e ao povo de Deus, era um símbolo de Satanás. E aí Deus manda Moisés dizer: diga a ele, eu sou. E eu me lembro aqui, queridos, de uma certa linha de pensamento que há no contexto judaico, aonde aqueles que desta linha participam, eles nunca, ou quase nunca, conjugam o verbo ser na primeira pessoa do singular. Todas as vezes que eles vão falar alguma coisa sobre si mesmos, eles procuram não utilizar o verbo ser na primeira pessoa do singular. Você nunca vai ver um judeu que segue essa linha de pensamento dizendo assim: eu sou. Porque eles entendem que na verdade nós, seres humanos, nós não somos. Então quando eles vão se apresentar a alguém, por exemplo, eles dizem assim: muito prazer, eu estou fulano de tal. Eles não dizem eu sou fulano de tal, eles dizem eu estou fulano de tal, porque para eles, nesse contexto, nessa ideia, só quem é Deus. Só Deus é, de eternidade a eternidade, só Deus é. Nós na verdade não somos, nós na verdade estamos por um pouco de tempo, e depois já deixaremos de estar. A nossa vida é como a neblina, que nesse momento é notada, nesse momento é vista, mas daqui a pouco terá sido dissipada e não mais se verá. Por isso nós não podemos em hipótese nenhuma dizer: amanhã eu irei a tal lugar, e ali eu farei, e ali eu construirei, e ali eu realizarei, ali eu estabelecerei, ali eu farei acontecer. Não, a gente não pode dizer isso, porque as rédeas do nosso amanhã não estão nas nossas mãos. Mas nós servimos um Deus que pode. Ele pode fazer acontecer todos os seus projetos futuros, coisas que ele compartilha aqui e agora, e que ele faz acontecer. Ele tem poder para que no amanhã você veja aquilo que ele havia prometido se tornando uma realidade, porque ele é. Louvado e engrandecido seja o nome dele para sempre. Ele é. Então diz assim o nosso versículo: porque Deus, o maior ser dentre os viventes. E diz assim também: amou. O amor, querido, é o maior dentre todos os sentimentos. Talvez o amor seja o sentimento fundamental, o sentimento estrutural, o sentimento basilar. Todos os outros sentimentos um dia deixarão de ser. A saudade, a tristeza, a dor, a culpa, o remorso, a angústia,
todos esses sentimentos e outras mazelas que permeiam a vida humana, um dia deixarão de ser, porque esses sentimentos não suportarão ao toque da trombeta. Quando a trombeta tocar, eles não vão estar conosco, eles não vão subir conosco, porque não há guarida no céu para eles, não há morada no céu para eles. Mas o amor, queridos, o amor permanecerá, porque o amor é a essência do próprio Deus. Deus é amor, e aonde está o amor, está Deus. Onde está Deus, ali se manifestará o amor. Louvado e engrandecido seja o nome dele, porque Deus amou, o maior sentimento. E aí fala em seguida, o mundo é a maior abrangência. O mundo aqui é sinônimo de todos, de totalidade, tanto aqueles que correspondem ao amor de Deus, quanto aqueles que lhe são indiferentes, tanto aqueles que abrem a porta do coração para Jesus, quanto aqueles que lhe dizem não, tanto aqueles que buscam a face de Deus, como aqueles que fogem da sua presença. O Senhor amou a todos, independente dos caminhos que nós determinamos e decidimos seguir. Ele continua nos amando. Você, aonde quer que esteja, seja qual for o pensamento que prevaleça na sua mente acerca da pessoa de Deus, ainda que seja um pensamento que te leve a rejeitá-lo, Ele continuará te amando mesmo assim. Ele continuará desejando que um dia você abra a porta do seu coração e Ele possa te mostrar o quão é maravilhoso viver na sombra do Onipotente, o quão é maravilhoso descansar nos braços desse Deus. Louvado e engrandecido seja o nome dele para sempre. Então Deus amou o mundo é a maior abrangência, e depois diz o seguinte: de tal maneira, de uma maneira inexplicável, Deus amou o mundo de uma maneira que não se pode verbalizar, de uma maneira tão profunda, tão linda, tão tremenda, que transcende a razão, que suplanta toda a lógica humana. A forma como Deus derramou e continua derramando o seu amor por todos é algo que nós não poderíamos detalhar, queridos. Aleluias. É por isso que quando nosso pastor estava falando aqui sobre a questão das ofertas que nós apresentamos a Deus, e é claro que não são apenas as ofertas em forma de moedas, mas tudo aquilo que vamos fazer para Deus tem que ser feito da melhor forma possível. E eu me lembrava de um texto que li num livro, que diz o seguinte: nós precisamos aprender a buscar menos as mãos de Deus e mais a sua face. Eu fiquei meditando naquele pensamento, naquela frase, porque buscar menos as mãos de Deus e mais a sua face. E aí eu comecei a entender que quando nós nos limitamos a buscar as mãos de Deus, a gente só procura Deus pelo que Ele nos pode dar, apenas pelo que a gente pode receber dEle. Não é proibido, nós não estamos aqui para desestimular você a buscar as mãos de Deus. Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Deus da nossa provisão, e nós devemos buscá-lo sim, mas muito mais nobre coisa é quando nós gastamos a maior parte, ou investimos a maior parte do nosso tempo, buscando a face do Senhor. Porque quando nós buscamos a face do Senhor, e não somente as suas mãos, nós estamos buscando por quem Ele é, e não só pelo que Ele pode nos conceder. Então, Ele amou o mundo de uma forma tão maravilhosa, e uma das melhores maneiras de nós expressarmos a nossa gratidão a Ele, por termos sido alvos desse amor, é nós aprendermos a cada dia a buscarmos a sua face.
E eu sei que tem pessoas aqui que já têm atingido um nível de intimidade tão interessante com Deus, que quando você vai orar, quando você vai à presença do Senhor em oração, você talvez passe a maior parte do tempo agradecendo a Ele, exaltando pelo que Ele tem feito na sua vida, do que mesmo pedindo coisas para ti ou para aqueles que te cercam. Às vezes você passa tempos e tempos declarando o seu amor por Ele, dizendo para Ele o quanto Ele é maravilhoso, o quanto você lhe é grato, lhe é agradecido, e quando você menos espera, você se apercebe que as necessidades que estavam abarrotando o seu coração praticamente não foram levadas à presença dEle, porque você gastou e investiu o teu tempo buscando a face dEle. Mas todas as vezes que alguém busca a face do Senhor, esse alguém jamais voltará com as suas mãos vazias. Aleluias, aleluias, glória a Deus, porque Ele nos amou, nos ama e continuará nos amando de tal maneira, aleluias, que no coração dEle há um impulso sempre constante em querer nos ver felizes e abençoados, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, essa é a maior, a mais nobre das atitudes, essa talvez é uma das fortes marcas do caráter de Deus. Muito mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Se nós quisermos ser parecidos com Deus, nós precisamos ser muito menos conhecidos por termos e muito mais conhecidos por darmos. Precisamos ser muito menos famosos por termos e muito mais conhecidos pela arte do darmos. Aleluias. Ele deu, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu o seu melhor presente a nós. O presente que Ele nos deu é perfeito, é pleno. É por isso que eu sou impulsionado a dizer que esse versículo é o versículo das plenitudes, das grandezas. Tudo aqui é grandioso, tudo aqui é maravilhoso, tudo aqui é pleno. E o presente que Ele nos deu é igualmente pleno, absoluto, grandioso. Ele nos deu o seu Filho unigênito. E eu estava pensando acerca da pessoa de Jesus, e eu pensei em fazer uma associação acróstica com o nosso alfabeto e algumas virtudes, alguns atributos de Jesus, deixando de lado a letra W e a letra Y, que são ainda complicadas dentro da nossa língua. Eu comecei a associar as letras do alfabeto com alguns atributos do nosso Senhor, e dentre esses muitos, essa infinita quantidade de qualidade e virtudes que Ele tem, eu pude extrair algumas aqui para a gente compartilhar nessa noite. E aí eu pude ver o seguinte: na letra A, Ele se apresenta como o Alfa, aquele que é o início de tudo, aquele que é o principal. Na letra B, Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Na letra C, Ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que foi levado como uma ovelha muda ao matador e não abriu a sua boca, porque Ele pensava
em mim, ele pensava em você. O mesmo amor que estava no coração do Pai e que fez com que Jesus fosse semeado na terra, esse amor era abundante também no coração de Jesus. Por isso que ele, sem abrir a sua boca, sem reclamar, ele foi ao matadouro, porque ele tinha em mente uma coisa: assim como ele foi plantado na terra, que é a nossa casa, e através do seu ministério, ele iria conquistar a oportunidade de um dia nós sermos plantados no céu, que é a casa dele. Ele veio para que a gente tivesse a oportunidade de ir para lá. Aleluias. Com a letra D, ele é o dom de Deus, o presente de Deus. Com a letra E, ele é o eterno, aquele que vive de eternidade a eternidade. Com a letra F, ele é o Filho de Deus. Com a letra G, ele é o grandioso. Com a letra H, ele é o homem de dores. Com a letra I, ele é o incomparável. E com a letra J, ele é o justo. Com a letra L, é o leão de Judá. E com a letra M, ele é o maravilhoso. Com a letra N, ele é o notável. E com a letra O, ele é o ômega. Ele é o desfecho de todas as coisas. Ele é o mar donde todos os rios, todas as águas fluem, porque um dia na presença dele, todos os homens se dobrarão, todos os joelhos se dobrarão. Ele é o mar e todos virão à sua presença. Ele é o ômega, tudo se desfechará, tudo se encerrará nele. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Com a letra P, ele é apresentado aqui como príncipe da paz. Com a letra Q, ele é o querido das nações, o desejado das nações. Com a letra R, é o rei dos reis. E com a letra S, o senhor dos senhores. Com a letra T, ele é o todo-poderoso. E com a letra U, ele é o único digno de abrir os 7 selos. Aleluias, bendito seja o nome dele. Com a letra V, ele é o vencedor. E com a letra X, imagine o tempo que a gente ficou ali, procurando uma palavra, uma característica, um atributo de Jesus que comece com a letra X, mas tinha que ter, porque ele é perfeito, ele é pleno, ele é absoluto, tinha que ter. No momento que eu estava pensando, eu dei um pulinho para a letra Z, e eu vi que com a letra Z, ele era o zelo de Deus, mas voltei para a letra X, Senhor, a letra X tem que haver, e aí eu me lembrei que um dia ele mesmo falou, que ele era semelhante ao Pai, ele com o Pai era um, e aí eu pensei, bom, ele é igual ao Pai, se ele é igual ao Pai, logo ele é xerox de Deus, glória a Deus, ele é pleno, ele é perfeito, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele, esse é o maior alvo, todo aquele, seja quem você for, ainda que de repente você seja uma pessoa que caminha completamente na contramão do que a sociedade acha que uma pessoa deva caminhar, talvez você seja alguém viciado, alguém que vive uma vida desmantelada, mergulhado na prostituição, no adultério, você, com todo esse peso e toda essa bagagem que você traz, você faz parte desse todo que é alvo de Deus. Todos, sem distinção, pobre, rico, todos. Mas há um mistério, há um segredo. O segredo vem logo a seguir. Todo aquele que nele crê.
E crer é a maior resposta. Crer em Jesus, crer no Senhor, é a nossa melhor escolha, é a nossa maior decisão. Crer em Deus é o melhor que nós podemos fazer para a nossa alma, para a nossa vida. Todo aquele que nele crê. Você talvez tenha chegado aqui nesta noite sendo assolado, perturbado por pensamentos que espíritos malignos tentam ministrar na sua mente, dizendo que você não é digno, que você não merece ter uma vida diferente, uma vida melhor, que você não merece ter paz, porque você é uma pessoa que anda erradamente. Eu quero, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, declarar o silenciar de todas essas vozes que dizem para você que você não é digno, que você não é merecedor. Eu digo, eu creio, e a palavra me dá sustentação e base para dizer: se você crê, todas as promessas de Deus, todas as bênçãos de Deus, toda a aljava de Deus com todos os seus favores e benefícios virão sobre a tua vida. Por isso que eu digo, a tua melhor atitude é crer, a tua melhor decisão é crer. O melhor que você podia fazer na sua vida é crer em Deus. Talvez você já tenha tomado muitas decisões importantes, decisões que foram marcantes na tua vida, talvez você ainda tenha que tomar muitas outras, mas eu quero afirmar aqui que de todas elas, em toda a trajetória da tua vida, a mais importante decisão será a de abrir o coração para o Senhor Jesus, crer no Senhor Jesus e receber o amor que Ele tem para derramar sobre cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior recompensa, a vida eterna. Eu me lembrava aqui de uma certa fábula que diz que, é uma fábula apenas, que diz que certa vez o fogo estava se vangloriando, talvez você conheça isso. O fogo estava se vangloriando, se dizendo o mais forte de todos os elementos da natureza, porque ele tinha um poder destruidor. Se ele se lançasse sobre alguma coisa, dependendo da sua temperatura, ele aniquilaria, ele destruiria. E o fogo estava ali se vangloriando, quando de repente a água se jogou sobre ele. E quando a água se joga sobre o fogo, a água apaga o fogo. E por ter apagado o fogo, a água começa a se vangloriar e começa a dizer: eu é que sou a mais poderosa, porque eu apago o fogo, eu tenho poder para apagar esse elemento que é forte, que é poderoso. E a água estava assim vangloriando, quando de repente o sol veio e irradiou sobre a água, e aquela água que estava ali se evaporou, e o sol começou a se vangloriar e a dizer: eu sou o mais poderoso, sou uma estrela de quinta grandeza, se eu aumentar um pouco mais o meu calor, eu irei destruir todas as coisas da terra. Enquanto o sol se vangloriava, veio uma nuvem que foi formada por aquela própria porção de água que estava ali. Aquela nuvem veio e ficou na frente do sol, fez com que fosse ofuscado ali o brilho do sol, e a nuvem começou a dizer: eu mesma sou a mais poderosa. Se eu ofusco o brilho do sol, eu sou a mais poderosa. E de repente veio o vento e começa a soprar a nuvem, começa a empurrar a nuvem, e o vento começa a dizer: mais poderoso sou eu empurro a nuvem, se eu soprar mais forte, eu destruo tudo que estiver na minha frente. E enquanto o vento celebrava, o vento se regozijava e se vangloriava, de repente na sua frente estava uma montanha, e ele soprando a nuvem, ele para na montanha, ele não consegue transpor a montanha começa a dizer: eu sou a mais poderosa, eu estou firmada, eu estou estruturada, eu sou inabalável, eu estou aqui plantada,
todas as coisas acontecem, o fogo pode vir, a água pode vir, mas eu estarei aqui. E de repente veio o homem e dinamitou a montanha, destruiu a montanha, e o homem começou a dizer: eu uso todas essas coisas ao meu favor, eu manobro, eu manipulo todas essas coisas, então eu sou o melhor, o mais poderoso. E de repente veio a morte, e a morte tragou a vida do homem, e a morte começou a dizer: eu sim, eu sou o fim de todas as coisas, tudo se encerra em mim. Eu sou tão poderosa que até o próprio Filho de Deus, eu dei cabo à sua vida. Isso é uma fábula, queridos. E quando ela ainda se vangloriava por ter tirado a vida do Filho de Deus, quando as recâmaras do inferno estavam ali em festa, porque o Filho de Deus, o projeto de Deus, o resgatador vindo da parte de Deus, agora estava morto, eliminado, as recâmaras do inferno em festa, a morte celebrando, a pedra do sepulcro começa a se mover, e o Senhor está novamente vivo. O Senhor está vivo, o Senhor ressuscita. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? A morte foi consumada na vitória estabelecida por Ele, por esse presente de Deus, por aquele que veio lá da presença de Deus. Aleluias! Veio lá da presença de Deus para desestabilizar o poder da morte. Aleluias! E Ele ressuscitou. E Ele é o primogênito, Ele é o primeiro, Ele é a primícia. E todos aqueles que nele depositarem a sua fé, diz a palavra, não perecerão, terão vida eterna. E um dia Ele voltará para fazer isso valer. Hoje a gente já sabe que essa é a nossa incontestável realidade, mas por ocasião da volta dele, isso será a nossa incontestável realidade. Quando os discípulos, principalmente Pedro, foi lá no sepulcro, lá em João 20 fala sobre isso. Quando Pedro foi lá no sepulcro, ficou sabendo que o Senhor havia ressuscitado, e ele foi correndo com João, e ele entrou primeiro ali no sepulcro, e quando ele olhou ali para dentro do sepulcro, ele pôde ver um fato interessante, que pode passar despercebido aos nossos olhos, mas é um fato muito interessante. Quando ele entra ali na sepultura, ele vê o lençol que estava sobre o corpo de Jesus, jogado no chão, e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, dobrado, colocado do lado. E eu estava perguntando por que isso, por que esse detalhe, por que isso foi registrado. Eu tive a oportunidade de ver em uma pesquisa, que não sei se hoje ainda é comum, mas pelo menos antigamente o era. O judeu, ele tinha como que uma das práticas, quando estava ali à mesa, quando estava se alimentando, o seu servo, o seu criado vinha, colocava a mesa, o Senhor vinha, sentava à mesa e começava a comer. O criado ficava ali do lado esperando, pronto para atender a qualquer pedido do seu Senhor. E o criado ficava ali em pé, o seu Senhor se alimentava. E quando o Senhor acabava de se alimentar e pegava o guardanapo, o lenço, que ficava sempre ali, as mãos, perto das mãos, quando ele pegava o lenço e ele limpava a sua boca, limpava os seus dedos, amassava o lenço e jogava sobre a mesa, e saía, aquilo ali já deixava bem claro para o servo, que o Senhor estava satisfeito, e que não voltaria mais para comer. Ele estava se levantando, satisfeito, e o servo poderia retirar a mesa.
Mas todas as vezes que por acaso o Senhor estivesse ali se alimentando, e ele se levantasse ali, e não usasse aquele lenço, não tocasse, deixasse o lenço ali dobrado, se levantasse, o servo não tiraria a mesa, porque ali havia uma mensagem: o Senhor ainda não está satisfeito e vai voltar para continuar a sua alimentação. Aí eu fiquei lembrando desse texto aqui. Duas coisas maravilhosas são reveladas a nós nesse texto aqui, dentro daquele sepulcro. A primeira maravilha é que ele, quando ressuscitou, o lençol que estava sobre ele, ele enrolou e jogou no chão. Era uma declaração de que havia satisfação. Ele estava satisfeito, e o Pai também estava satisfeito. A obra que era para ser cumprida, foi cumprida com excelência, foi cumprida com perfeição. Aquele lençol jogado ali testificava acerca de uma satisfação, por conta daquela missão. Mas o lenço ficou dobradinho, lá no cantinho, dizendo: apesar de haver a satisfação pela missão, ele ainda voltará. Ele ainda voltará. Aleluias. O lenço ficou dobrado. O lenço ficou dobrado. Aleluias. E ele voltará, queridos. Eu quero convidar a você a estar de pé nesse momento. As horas já se foram, mas nós vamos render graças a esse Senhor que veio, que venceu, que satisfez o coração de Deus, que nos trouxe a oportunidade de sermos justificados. Ao satisfazer o coração de Deus, promoveu a nossa justificação, e não nos deixou só. O seu doce e maravilhoso Espírito está no nosso meio, nos relembrando os seus ensinamentos, nos consolando, nos exortando, nos edificando, nos nossos momentos de agonia, de dor. Ele vem e diz assim: olha, filho. Como é que se canta, pastor? Dor e choro nunca mais, como é? Morte e choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais. Quando a gente está assim, já pensando em jogar a toalha, ele chega a nós e ele diz: filho, persevera, come mais um pouco e caminha mais um pouco, porque vai chegar o momento de que morte e choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Mas, meu querido amigo, minha querida amiga, para que essa esperança seja viva no seu coração, você precisa tomar a maior e mais nobre de todas as decisões da sua vida. Você precisa decidir crer. Você precisa deixar de resistir. Você precisa deixar de se justificar. Você precisa deixar de buscar subsídios para evitar esse encontro. A tua melhor atitude é abrir, escancarar o teu coração, é derramar a tua alma, é dizer: sim, Senhor, eu acredito, eu creio que o Senhor me amou de uma forma tão inexplicável, que o Senhor enviou o seu Filho, para que eu pudesse ter vida, e vida em abundância. Louvado seja o Senhor. E sem mais delongas, queridos, nós queremos perguntar aqui: quem é aquela pessoa que está no nosso meio e que quer tomar essa grande decisão, a decisão de agora não apenas fazer parte daquele aglomerado humano que está caminhando
no mundo, talvez cheios de planos, de projetos para o amanhã, mas completamente desnorteados acerca do que está por vir na eternidade. Se você não quer fazer parte desse aglomerado, dessa massa humana, que caminha, que às vezes até conquista muitas coisas na terra, mas que quando coloca a cabeça no travesseiro e começa a pensar sobre o seu destino eterno, sobre o destino na sua alma, você sente uma tremenda perturbação. Se você quer fazer parte daqueles que sabem que aquele que deixou o lenço dobrado já está voltando, e quando ele voltar, o mesmo magnetismo espiritual que vai nos atrair à presença dele, esse mesmo magnetismo vai repelir todo o sofrimento, porque na presença dele não há lugar para sofrimento, na presença dele não há lugar para dor, para choro, angústia, decepção, mágoa, lágrima ou qualquer outra coisa. Se você quer tomar essa decisão, e eu te recomendo a tomar, vem aqui nesse instante, receba a ousadia do Senhor, sinta as algemas, as cadeias, os grilhões sendo despedaçados, e vem aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Onde está você? Glória a Deus. Aqui está um jovem. Glória a Deus. Mas os olhos de Deus ainda estão percorrendo os cantos da tenda. Aleluias. Os olhos de Deus estão percorrendo os cantos da tenda, procurando pessoas dispostas a crer, procurando pessoas corajosas que se dispõem a crer. Os olhos de Deus ainda estão percorrendo os cantos da tenda, e aonde quer que você esteja, sinta esse olhar carregado de amor que o Senhor está lançando sobre ti. Você é alvo dele, você é objeto do amor dele. Decida hoje, decida hoje, decida hoje, mude hoje a história da sua vida, estabeleça um memorial antes e depois desse dia. Essa há de ser a tua melhor decisão. Você que de repente um dia já sentou nos bancos desta igreja, ou de uma outra igreja, mas que está cocheando entre dois pensamentos. Você sabe, queridos, que Ele está voltando, Ele deixou o lenço dobrado, e você não pode mais perder tempo. Se você um dia decidiu caminhar por outros caminhos, decida hoje, envergonhe aquele que tentava te manipular. Decida hoje se render aos braços do Senhor, do Criador e do sustentador da tua vida. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos estar pedindo aqui para o nosso pastor estar apresentando essas ovelhas ao Senhor, já como um marco de recebimento do pastor, as novas ovelhas ao seu regaço pastoral. Louvado seja Deus.